Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar do assunto do momento e claro, como nós estamos acompanhando aí as notícias já faz um bom tempo, recado para vocês. Chegou aqui ou está ainda, Edu, preciso de mais vídeos para poder entender. Maratona a playlist que eu montei lá, Andrew / escândalo Epstein. Aí vocês vão poder... Tem muitos vídeos já que eu venho fazendo e trazendo essa escalada de horrores, tá bom? E também todo o declínio do ex-príncipe Andrew. Agora, as informações de hoje. Novamente, a polícia volta lá na mansão, antiga mansão em Windsor, do ex-príncipe Andrew. E vamos falar que o rei Charles pode estar com grandes problemas para o futuro dele. Pode gerar um caos, um pane geral dentro da família real, e eu arrisco a dizer que pode causar até uma abdicação, será? Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo, peço para você se inscrever, deixar o seu like, já comente, é importante, ative as notificações, compartilhe, tá bom? Hypa esse vídeo, quanto mais você hypar, mais gente vai ver. Eu sei que esse assunto está sendo muito reverberado. Nosso objetivo aqui é dentro da família real, mas acho e acredito que pode te ajudar aí se você quer entender mais do caso Epstein. Além disso, seja membro, faça parte da corte do Edu. Meninas, muito obrigado pela paciência de vocês. Me espera só mais um pouquinho, porque os dias estão sendo bem rápidos e... Carnaval é difícil, mas chega sem delongas, bora pro assunto importante que está fervendo. Então, ontem eu fiz um vídeo sobre a prisão, deixamos bem claro por que ele foi preso, não foi por conta do escândalo sexo ou nada disso, tá? Falamos claramente, vamos dizer que ele é considerado um traidor da pátria, que ele usou o seu cargo quando ele tinha o cargo lá de responsável comercial, internacional, onde ele via movimentações, transações, informações, até mesmo informação de guerra, gente. O Andrew, que já foi um militar requisitado, recebia palmas pela Guerra das Malvinas, era super popular, tá? Popular. Ele era o queridinho da nação e a queda máxima. Então ele foi preso por conta disso. Trocas de e-mails, informações, fatura, muitos negócios escusos, mas, repito, investigação. Muitos especialistas falando, explicando que existe todo um processo e, porventura, pode ser uma prisão perpétua, mas muito difícil este julgamento. Quando a gente lê isso, a gente já sabe que não vai acontecer nada, até porque também no vídeo de ontem eu falei, já foi solto. Depois de 12 horas, foi solto. Por isso que eu falo, eu espero até as 5 da tarde aqui no Brasil, porque eu vou tendo mais informações e praticamente eles já estão indo dormir, e aí as notícias já estão cristalizadas e eu trago para vocês. Então, não fiquem nervosas ou nervosos, porque eu sempre estou aqui, ó, no laço. E muito obrigado pelos directs que vocês mandam. Vocês mandam os recados. Ah, Edu, o ex-príncipe foi preso. Pode deixar que eu estou olhando tudo, mas continue mandando as notícias lá que eu venho, fico de olho em tudo. Observei que pelo shot vocês olham mais, o vídeo mais curto, aí vocês estão me olhando e falando, ué, você estava sumido? Eu sempre estou em vídeo. Acho que eu vou fazer mais shot. Comente aí se vocês gostam de vídeo curto, tá bom? Bem, vamos lá então. Então, dado esse panorama, nós temos a noção de que estamos num caso bem sem precedentes dentro da família real. Há mais de 400 anos isso não acontecia. Para a era moderna da monarquia, realmente é um baque, tá? Acredito, pela minha vivência, que tinha muito tempo que eu não via um escândalo tão generalizado ou que fizesse a monarquia ficar-se dentro deste emaranhado de notícias, desde a saída do príncipe Harry e da Meghan, que não é comparado, mas também foi um escândalo, né? A saída do filho do rei, futuro rei, e da Diana, briga com o irmão, e claro, a morte de Diana, volta de teorias. Foi morta, acidente,
Aliás, o nome de Diana ganha também nomes e teorias aí também, que eu trago um vídeo. Se der tempo, gente, é muita coisa que está acontecendo. Mas vamos pro básico. Então a gente está dentro de um outro escândalo. E o escândalo de Diana, por exemplo, levou anos para poder se restabelecer a imagem da monarquia. A rainha teve que ter uma movimentação de aproximação, de ter novamente o povo, uma, vamos dizer, transformação da rainha sisuda para vovozinha, boazinha. Teve toda esta visão na época aí, então, da morte de Diana, e agora nós temos o escândalo. E alguns especialistas vão trazendo alguns problemas para o rei Charles, muitos, mas muitos deles bem sérios, tá? Hoje pela manhã, em Windsor, novamente a polícia voltou. Então, se a polícia voltou, gente, é porque tem algo que eles querem ainda se aprofundar. Então, eles foram lá na mansão. A mansão também tem 30 quartos, né, gente? Tem banheiro, mais banheiro, tem muita coisa. Essa mansão que era competida, era uma briga para todo mundo tê-la, mas eu entendo que Charles queria acelerar mesmo a saída dele ali, ó, de Windsor. Lembrando também que o rei Charles, o príncipe William, não sabiam da operação que aconteceu ontem, segundo algumas informações, mas é bem provável que, com o comunicado da semana passada, que o rei colocou à disposição a polícia, guardem isso, e também com o comunicado de ontem, que ele vê com preocupação mais que a justiça, que a lei deve seguir o seu rumo, mais ou menos, basicamente, livremente eu falando assim, mostra o tamanho da dimensão de que a polícia está então indo até lá, está atrás das informações para poder ter constância daquilo que estão investigando, no caso, né, dos e-mails de 2010 que eles trocaram. Então tem toda essa dinâmica. Então a polícia voltou, tá? Após a soltura do Andrew, nesta visão aí que vocês viram nessa foto que rodou o mundo, né? Um príncipe acuado. Aliás, os parentes da Virginia Giuffre comemoraram e também falaram, olha, tá suando frio, porque na época, a Virginia contou, na época ela disse que o Andrew suava bastante durante os atos, né, de Abu. Só que Andrew deu uma entrevista em 2019 negando que ele não suava, ele tinha problemas de saúde, que ele não era um cara de suar. Desmentindo. Então, essa forma que a família falou, ele está suando de frio, é uma cutucada, e eles comemoraram, de certa forma, dizendo que é só o começo. Na verdade, o caso Andrew é, vamos dizer, o Andrew é podre, tá? Eu vou fazer um vídeo só de bizarrices do Andrew. Mas tem muita gente se aproveitando como bode expiatório. O próprio parlamento, o primeiro-ministro, essa história toda, tudo está cooperando em cima do Andrew, e de certa forma a realeza coloca, olha, Andrew tá aí, estamos fazendo, nós não temos nada. Sempre a coroa, a sobrevivência. O The Crown nunca falha, a série, né? Sempre a mensagem subliminar da série é a coroa, a sobrevivência. A família real britânica faz isso, mas tem graves momentos aí pela frente que os especialistas estão dizendo e alertando o rei Charles, tá bom? Então, nesse emaranhado de informações, o rei Charles apareceu ontem já, publicamente, ontem, no dia da prisão, em uma semana da moda, no desfile, sorrindo normalmente, mostrando a ideia, não falar, não explicar, segue a vida, depois do comunicado, de tudo. Mas alguns alertas estão sendo soados para o rei Charles, e para o príncipe William, em especial, o rei Charles. Como o rei Charles abriu e disse, ó, estou disponibilizando, façam o que quiser, estamos à disposição da polícia. As investigações vão indo, só que se tiver uma ligação com a família real, ou alguém acobertou, ou alguém sabe, ou sempre soube, como o Andrew fazia esse esquema, pelo menos, que ele está sendo, né, investigado, né, foi preso, mas continua sendo ali investigado, com risco de ser preso com a prisão perpétua, a gente observa que o rei pode estar em mais lençóis, tá? Ele pode estar aí em um emaranhado porque existe uma corrente de que Charles sempre soube das coisas do irmão. A profundidade nós não sabemos. E se a investigação descobrir,
vai levar muita dor de cabeça para o rei Charles. E é uma crise institucional. Um rei envolvido com as histórias. Estou dizendo de saber informações e não estar praticando as informações. Porque nós estamos falando de lesa pátria. E se o rei pelo menos sabia desses conchavos, já dá um grande problema para ele, para a rainha Elizabeth II. Mas ela já está morta, mas a imagem dela começa a ser questionada também. Mas para o rei que está, né, reinando, pode ser uma grande dor de cabeça ele ser alinhado ao caso ou ser conivente. Todas as pessoas publicamente já falaram com o rei Charles. Até quando você sabia do caso Andrew? Por que acobertou tanto? Por que demoraram tanto? Lembrando que o rei Charles, lá em 2019, junto com o príncipe William, já pedia a cabeça também do Andrew após a entrevista dele para a BBC, mas o caso realmente é muito sério. Mas tenho minhas dúvidas. O rei, será que teria coragem de falar: toma a cabeça do Andrew, segue a vida, eu deixo a polícia fazer o que quiser? Porque, como eu falei no início, 400 anos. Um rei, a família real se vê no meio de um escândalo de polícia, prisão. Então, tudo isso é bem conturbado. Pode ter a queda do rei Charles, uma abdicação, porque abre o caminho, porque conforme o escândalo chegar a um ponto, não tem onde sair, porque acredita-se que neste momento a família real tem que ser transparente para voltar. Segundo algumas informações da pesquisa que eu trouxe de popularidade, onde William e Catherine estão acima e o rei Charles lá em sexto, há também a pergunta: o que vocês acham da monarquia? 51% é a favor da monarquia, diferente de 83% lá em 1983. Então a avaliação é bem diferente, os tempos são outros. Então todos comemoraram, os britânicos, com a condenação ou com a prisão ontem. Apenas a diferença é que 12 horas não tem muita diferença do Brasil, né? Poderosos são poderosos em qualquer lugar do mundo. Privilégios são privilégios. E eu falo, Epstein não é o chefão. Eles estão soltos ainda. Existem vários se aproveitando e apenas usando vários nomes como bodes expiatórios, que já são podres mesmo, mas assim, vamos nos salvar desse cara. Esse cara não precisa nem mais de salvação. Já é podre mesmo, então vamos continuar. A gente tem que se salvar. Muito se fala apenas do Andrew, etc., mas são muitos nomes, muitos arquivos, o caso Epstein. E de verdade, tem nomes que a gente nem está vendo no meio do rolê, ou estão se safando por aí. E aí eu falo, muita teoria sem coisas concretas, igual o caso do Andrew. Ah, por conta da Virgínia. Não, a prisão dele foi por conta de documentos com informações confidenciais de Estado. Venda. Tem nada a ver com abuso, nada. Para eles também, ó. Porque fica irrelevante a história do abuso. Vocês se entenderam? Ah, isso aí já aconteceu, né? O que essas meninas estavam fazendo ali? Elas já eram grandinhas, porque já tinham 16, 17 anos. Menor de idade, tá? Mas voltando para o rei Charles, então complica muito caso ele tenha ciência ou, né, tentou proteger, como pagou, como disse que ele emprestou dinheiro para Andrew em vários momentos. Essa investigação pode dar dor de cabeça para o rei Charles. E aí os especialistas dizem que tem que ser transparente para atrair esse público, principalmente os jovens, que mais de 71% veem como um absurdo e que votar seria melhor do que um rei que eles não escolhem. Seria aí a grande problemática. Então o rei Charles está numa sinuca sem bico, ou pelo menos a monarquia vai ter que se reinventar. No mesmo momento, com o rei Charles doente, com o escândalo do Andrew, é um outro escândalo sem precedentes, mas já há mais de 15 anos, essa areia movediça vem engolindo a família real. Então existem muitas situações. Caso aconteça das investigações começarem a apontar para o rei, as coisas ficam complicadas. Ah, Edu, ele pode ser preso? Não, rei não é preso, gente. Até porque nós estamos falando de teorias. Mas a investigação pode complicar tanto o rei Charles como outros membros da família real que, porventura, soubesse de algo. Agora, gente, eu certeza que eles sabiam que o irmão não prestava, tá? Pelo nível das bizarrices, é ter ursinho, é ter não sei o quê, o tratamento com funcionários, com um batalhão que ele era responsável. Então a gente tem muita coisa nessa história. Então, mais uma vez, a polícia vai em Windsor.
Mais uma vez o Rei Charles aparece, mas está com problemas gigantescos, porque pode ser que a gente tenha mais nomes envolvidos, pelo menos na investigação de passar a mão na cabeça do irmão mimado, tá? A gente pode ter novos personagens, então a família real segue no seu escândalo, no seu furacão, e a gente vai acompanhando, tá bom? Fique de olho na playlist, como eu disse, e vai ter aí assuntos. Amanhã vai ter o vídeo do Ursinhos, do Angel. Eu vou fazer um vídeo de uma cronologia, como deu o match do mal, este ajuntamento de Angel e Epstein. Eu tô vendo muita gente nova vindo conta da história, então eu vou deixar aqui já fixado também, tá bom? Tem muita coisa, gente, é muita informação, mas aos poucos eu vou trazendo, porque o tempo real é diferente de eu fazer um vídeo com mais informações. Aquela fofoquinha que a gente gosta. Vai me dizer que ninguém gosta de uma fofoquinha? Então, até amanhã. Fiquem de olho no shot, aqui nos vídeos. Eu sempre estou aqui. Hashtag problemas. E me sigam lá no meu Instagram, @edu_coutinho. Quando eu esteja, te espero lá. Continua mandando directs que eu estou lá. Beijos. Tchau.